Boa tarde a todas. Aproveitar que tem poucos homens presentes, mas cumprimentando os homens também, mas hoje eu me dirijo às mulheres. Queria começar parabenizando todas vocês, parabenizando e cumprimentando aqui minha grande referência, Lucélia Guimarães Tavares, nossa Procuradora-Geral da Vida toda, minha colega e amiga Fernanda Manier, vice-presidente da Comissão de Igualdade de Gênero, e minha nova querida amiga da infância, Patrícia Cardoso, defensora pública geral, primeira defensora pública geral. Eu não tenho dúvida, Patrícia, que você hoje assumiu a Defensoria Pública após o trabalho e a luta de muitas mulheres, e uma delas certamente está aqui entre nós. A Lúcia ocupou esse cargo de presidente da nossa associação por 6 anos, depois procuradora-geral por 9 anos e 11 meses, só não completou os 10 anos por conta de 9 anos, 11 meses e 15 dias. Só não completou os 10 anos por conta de um procedimento cirúrgico que ela ia fazer, mas certamente marcou a nossa história aqui dentro e serve de exemplo para muitas mulheres terem alcançado o posto que alcançaram. Eu acho que não é diferente da onde em relação a você. Mas eu queria também aproveitar e parabenizar muitíssimo a Comissão de Igualdade de Gênero. Queria cumprimentar todas as mulheres e homens que a compõem. Eu sei que não é fácil, mas eu queria cumprimentar a Nathalie Giordano pela excelência do trabalho e, principalmente, Nathalie, pela forma ponderada que você recebe as bombas e tenta desatá-las com a maior tranquilidade, gentileza, afeto. Às vezes ela vem me trazer os problemas e eu olho, não é possível que isso aconteceu. Aconteceu, mas vamos resolver assim. Uma tranquilidade, o que faz, na minha percepção, com que você consiga, a comissão consiga, nesse primeiro momento, já dissipar aquela ideia de lá vem as loucas quererem roubar o meu espaço, que muitos homens têm num primeiro momento, que eu acho que é uma grande insegurança, uma grande bobagem que a gente tem no nosso DNA. Nossa sociedade muito machista no nosso DNA, todos nós somos, em certo grau, machistas, e a gente vai aprendendo, se educando e mudando os nossos comportamentos. Mas, acima de tudo, e aí que eu queria falar para os homens presentes e parabenizar os que estão aqui, é inconcebível que a comissão faça um evento dessa grandeza, dessa natureza e dessa importância, nesse momento que a gente está vivendo, e a gente ter, visualmente aqui, 6, 7 convidados assistindo do sexo masculino. Isso é um absurdo, por completo. Um absurdo que a gente não tenha mais de um chefe representando as chefias da nossa especializada. Tem 2 aqui. Tem 2 chefes homens. É um absurdo que a gente não tenha mais de um membro do meu gabinete aqui presente. É um absurdo. Mas, mesmo assim, o recado que eu queria deixar para vocês é para vocês não desistirem, não esmorecerem, porque a luta é grande, é um caminho sem fim. A gente vai ouvir aqui os depoimentos das nossas convidadas e vai perceber que a gente já caminhou muito, mas ainda assim tem muito para caminhar. E é assim em todas as pautas, digamos, de grupos menos favorecidos, seja por que motivo for. Eu acho que a nossa sociedade já caminhou muito. Eu falava ontem com o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, por isso que eu não estive aqui na abertura, e ele falava, a gente já melhorou muito, mas você olha as coisas que acontecem com as mulheres, com os negros, com os grupos menos favorecidos no século XXI, e a gente fica estarrecido. Mas, mesmo assim, a gente tem a percepção que mudou.
E vocês estão fazendo a diferença. O Rolim disse aqui ontem que muitos casos do machismo estrutural não chegavam ao nosso conhecimento. E hoje chegam, e chegam através da comissão muitas vezes. Então, o recado é de agradecimento, de cumprimento a todas vocês que lutam diariamente e que se rebelam, que ficam nervosas, jogam tudo para o alto, mas depois, no dia seguinte, mantém a calma para recomeçar. É uma luta diária, é um recomeço diário. E eu queria agradecer e dizer que, como disse o Rolim aqui ontem, existem momentos da nossa vida profissional, pessoal, que a gente tem que se afirmar. E hoje a Procuradoria-Geral do Estado se afirma como uma procuradoria que se preocupa com essa agenda. Por isso, e a Nathalie sabe bem disso, que não há qualquer tipo de ingerência sobre o trabalho da comissão. A comissão escolhe o que quer fazer, com quem quer conversar, com quem quer debater, quais assuntos quer tratar, porque eu acho que assim a gente consegue botar o dedo na ferida e tentar, numa espécie de autoanálise, mudar os certos comportamentos. E é bem verdade que esses comportamentos machistas não são só dos homens. Acho que todos nós sofremos, em níveis diferentes, com esse comportamento machista. Então, você vê comportamento machista em mulheres que ocupam espaços de poder, uma competição, às vezes, sem propósito entre mulheres, entre homens, entre mulheres, enfim. O assunto é muito complexo, muito complexo. E que bom que hoje a gente tem um grupo majoritariamente feminino cuidando dessa pauta e lutando por ela e lançando luz sobre esses temas. Então, muitíssimo obrigado a vocês. Eu vou pedir desculpas, eu vou ter que sair 5 e pouquinho, 5h10, que eu tenho uma reunião na Casa Civil de urgência também para tentar apagar um incêndio, uma questão não mais importante, mas tão importante quanto essa de hoje. Eu vou ficar aqui um pouquinho, depois eu troco o lugar com a Nathalie, enquanto Fernanda Manier Hack, né? Perdão, Manier Hack assume o comando aqui e a gente vai ouvir as nossas ilustres convidadas. Muito obrigado. Bom, boa tarde a todas e a todos. Queria agradecer ao Bruno por essa abertura, a confiança também, né, com a comissão, em nome da Nathalie, que está aqui, e das demais membras, né, que estão aqui hoje. E agradecer as nossas convidadas, né, por terem aceito o nosso convite. Esse é um evento, né, hoje é o segundo dia do nosso evento, pelo Dia Nacional, Dia Internacional de Luta pelos Direitos das Mulheres. Ontem a gente fez um evento muito importante que a gente pretende dar continuidade nesse assunto, que é sobre o assédio e a violência contra a mulher. Amanhã a gente continua também com o tema da saúde da mulher nas diversas fases da vida, que também é algo que influencia no nosso dia a dia enquanto profissionais. E hoje o nosso tema é sobre mulheres em espaços de poder. Antes de eu chamar as nossas convidadas, eu vou justificar a ausência da doutora Inês Maria dos Santos Coimbra de Almeida Prado, procuradora-geral do Estado de São Paulo. Ela é a 5ª mulher procuradora-geral do Estado de São Paulo, a primeira mulher negra. Infelizmente, ela ficou retida num compromisso com o governador e acabou não conseguindo estar aqui presente. E, antes de iniciar, eu queria lembrar, né, para vocês, eu acredito que todos vocês tenham visto esses casos há algum tempo na mídia, que são 3 casos de mulheres do mundo jurídico ocupando espaços de poder e que sofreram algum tipo de violência. Eu vou falar esses casos em ordem cronológica. O primeiro aconteceu em 2013, quando a advogada Daniela Teixeira, grávida, teve seu pedido de preferência para realizar uma sustentação oral no CNJ negado e teve que esperar o dia todo para realizar essa audiência, essa sustentação. E a sessão começou cedo, 9 horas, e ela pediu a preferência logo, né, no início,
e os advogados que iriam fazer a sustentação antes delas disseram que cediam o seu tempo, né, o seu lugar para ela, mas o ministro, à época, Joaquim Barbosa, ele negou a solicitação sob o argumento de que a pauta da sessão era pública e sobrepunha aos direitos individuais. Né? Então, Daniela acabou entrando em trabalho de parto prematuro, como eu falei, e isso deu origem depois à Lei Júlia Matos, que é uma lei super importante para a gente que advoga, né, e como procuradoras do Estado também. Eu passei por essa situação no ano de 2002. Em 2002, eu, trabalhando, grávida da minha primeira filha, eu pedi a inversão de pauta de uma audiência. Todos os presentes, todas as pessoas envolvidas na audiência estavam presentes, os advogados e as partes das audiências anteriores concordaram com a inversão, e, ainda assim, o juiz indeferiu a inversão de pauta, e eu tive que ficar lá esperando o dia todo. Felizmente, comigo não aconteceu nada em relação à minha gravidez, né? E a Lei Júlia Matos é uma lei de extrema importância porque ela traz esses direitos, né, da advogada grávida, da advogada lactante, mãe, e também do pai advogado, né, suspendendo os prazos por 5 dias, quando o advogado se torna pai. Em 2016, um outro caso bastante... enfim, né, um caso bastante emblemático de violência contra a mulher, acontecido com a juíza Tatiane Moreira Lima. Ela era juíza da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a mulher, e ela foi brutalmente atacada por um homem que era réu em um dos processos que ela atuava. Esse homem ele jogou gasolina no corpo dela, ameaçou atear fogo, né? E, enquanto ele fazia isso, ele filmava, isso foi transmitido ao vivo, e ele queria que ela declarasse ele inocente no processo em que ele era réu por violência doméstica, né? Esse caso me marcou muito, porque eu conheço a Tatiane há muitos anos, é uma amiga pessoal minha, e, quando eu vi o caso na TV, o meu primeiro impulso foi não querer assistir, né, porque era algo muito brutal, assim. E aí meu marido me ligou e falou assim: "Você está vendo o que está acontecendo?" Eu falei: "Estou." Ele disse: "Você já viu quem é a juíza?" Eu falei: "Não." E aí, quando eu vi que era ela, aí que a solidariedade bateu, né? E eu fiquei me colocando ali no lugar dela, e quanto que isso aconteceu por ela ser mulher, né? Eu acredito que, se fosse um juiz, dificilmente esse homem teria tido coragem de fazer isso. E o terceiro caso, para a gente, é bastante emblemático. A gente até soltou uma nota, né, de repúdio no ano passado, em conjunto com o gabinete, sobre a procuradora-geral do município de Registro, em São Paulo, Gabriela Samadello. Aconteceu em junho de 2022, bem recente, menos de um ano, onde ela foi brutalmente atacada por um colega de trabalho, procurador do Estado, por conta de processos que corriam contra ele na corregedoria. Enfim, né, nada justifica o tipo de agressão, foi filmado, né, por colegas, todo mundo teve a oportunidade, acredito, de ter visto, né, esse caso também muito extremo, né, mas é emblemático. E a gente sabe que essa violência de gênero ela pode acontecer dessas formas mais explícitas, mais brutais, mais violentas, mas elas também podem se dar de uma maneira sutil, velada, né, intimidadora, às vezes até se utilizando da própria lei para causar uma discriminação. E o nosso trabalho aqui tem sido, né, da comissão, de tentar identificar essa questão da desigualdade dentro da casa e propor ações para que a gente consiga alcançar essa equidade de gênero dentro da Procuradoria, não só na carreira das procuradoras, mas também em relação às servidoras, às colaboradoras, estagiárias, residentes e todas que atuam na nossa casa. Bom, então, com essa abertura, né, um pouco dura, mas eu acho que necessária, eu vou passar a palavra para a nossa primeira convidada, doutora Patrícia Cardoso. Doutora Patrícia Cardoso é a primeira mulher defensora pública geral do Estado do Rio de Janeiro. Ela foi a mais votada na eleição interna para a formação da lista tríplice, com 55,4% dos votos, e teve seu nome ratificado pelo governador em dezembro do ano passado, tomou posse esse ano. Então, Patrícia, a palavra é sua. Boa tarde a todas as pessoas presentes. Eu queria agradecer imensamente o convite
da Procuradoria do Estado do Rio de Janeiro. Bruno, muito obrigada. Também um mais novo, querido amigo de infância, que eu ganhei nos últimos tempos. E queria cumprimentar todas as outras pessoas, as procuradoras aqui presentes, minha colega Maria Carmen Sá, que está aqui comigo, na pessoa da doutora Lúcia Leia, porque certamente eu ocupo esse lugar, porque lá atrás essa possibilidade veio sendo pavimentada por mulheres com a sua trajetória. Muito obrigada. Muito respeito e admiração. É uma honra poder ser a primeira defensora pública geral do Estado do Rio de Janeiro. E eu falo de boca cheia porque é mesmo. Eu tenho 30 anos de defensoria, não são 30 dias nem 30 meses, muito mais da metade da minha vida. 30 anos de defensoria e 35 anos de serviço público. Então, é uma estrada muito longa, muitas experiências que foram me preparando silenciosamente para esse lugar que hoje eu ocupo. Obviamente que há 20 anos, há 25 anos atrás, por todos os órgãos de atuação que eu já passei, desde o interior, Baixada, região metropolitana, bairros distantes, a Zona Oeste e, mais recentemente, no meu órgão de titularidade, que é o Núcleo de Defesa do Consumidor, aqui do lado. Todas essas experiências foram me preparando para o lugar que eu estou hoje. Mais cedo, há alguns minutos atrás, eu vinha comentando com eles, lá na sala que a gente estava fazendo um esquenta aqui do nosso encontro. Eu falei uma frase no outro dia, muito impactante, mas eu só, na verdade, entendi que era uma frase impactante porque a coordenadora da Defesa dos Direitos das Mulheres da Defensoria me alertou para essa frase. Eu falei assim, eu me sinto pronta, eu estou tranquila para exercer o cargo porque eu me sinto pronta. Mas por que será que eu demorei 30 anos para me sentir pronta? Todos os ex-defensores públicos gerais que me antecederam alçaram esse lugar com muito menos tempo de carreira do que eu. Mas muito menos mesmo, assim, tipo 1/3. Por que nós, mulheres, a gente demora tanto para se sentir pronta para estar num espaço de poder? Eu acho que essa é a grande questão, E a gente estava conversando que ainda as estruturas familiares, a posição que a gente ocupa na sociedade, essa sociedade ainda muito machista, patriarcal, nos impede de estar nesses espaços de poder. A gente não tem tanta coragem. Eu formei uma equipe de gestão majoritariamente feminina, são 65% de mulheres na gestão, eu fiz essa conta hoje. Na Defensoria tem 70% de mulheres, então, nos cargos de gestão da Defensoria hoje, nós temos mulheres, mas muitas mulheres que eu convidei no início do ano, algumas mulheres que eu convidei no início do ano para ocupar esses cargos de liderança, porque isso foi uma tônica para a formação da minha equipe, Não mulheres simplesmente por serem mulheres, mas mulheres que tinham todos os predicados dos homens, mas que saíam aí na frente dessa minha linha de atuação. E muitas mulheres que me disseram não, algumas delas falaram que não poderiam aceitar aquele cargo de coordenação e de gestão por terem filhos pequenos, por não poderem contar com uma rede de apoio, por terem que cuidar dos seus pais idosos.
E nenhum homem que me disse não justificou da mesma maneira. Então, eu acho isso muito emblemático, porque as mulheres querem estar nos espaços de poder, estão prontas há muito mais do que 30 anos e ainda estão impedidas de exercer esses espaços, essas funções em espaços de poder pela estrutura patriarcal e machista que ainda existe na sociedade. Então, a minha figura nesse lugar é de muita honra, mas também de muita responsabilidade. Então, eu tenho noção da minha responsabilidade de ser a primeira DPG mulher, porque, naturalmente, a gente torce para dar certo, só que eu preciso que dê certo. Eu preciso que dê certo. Então, para que a gente não sofra nenhuma outra ou alguma outra ou uma maior discriminação que a gente já vem sofrendo ao longo dos anos. Então, é um peso muito grande, mas eu tento levar com muita leveza, né? Com firmeza e doçura na mesma proporção. Porque hoje, eu brinquei que hoje foi o Iron Woman do Dia Internacional da Mulher. Foram tantos compromissos hoje, desde de manhã cedo, e é bom, porque quando a gente coloca esses compromissos na agenda, quando a gente coloca o Dia Internacional da Mulher na agenda, e eu estava comentando com a doutora Lúcia no início, lá na nossa conversa inicial, que quando eu peguei o jornal, que eu sou daquelas que lê jornal físico, né, de papel, quando eu peguei o jornal e eu vi que na primeira página do jornal tinha um destaque enorme, metade da primeira página só para o Dia Internacional das Mulheres, e mulheres se destacando nas mais diversas áreas, política, economia, me trouxe uma felicidade, assim, 6 horas da manhã, o dia vai ser longo, mas vai ser bom, sabe? E ainda não terminou, ainda estamos aqui comemorando e entendendo a importância desse dia, de trazer essa conversa para a agenda de trabalho, para a agenda da PGE. Eu não sabia que vocês tinham essa comissão aqui, eu soube quando recebi o convite. É maravilhoso. É maravilhoso, porque eu sei que deve ter acontecido uma resistência interna. Na Defensoria, a gente tem uma coordenação de defesa da mulher, que vai completar esse ano 7 anos. A gente tem um núcleo de defesa dos direitos da mulher que atende mulheres há 25 anos. Há 25 anos. Então, é mais fácil para nós estarmos nessa pauta porque atendemos essas mulheres, né? Então, olhando a Procuradoria do Estado do Rio de Janeiro e vendo que vocês se preocupam com esse tema, com essa agenda, e que tem uma comissão aqui, é muito maravilhoso, é incrível, sabe? Na Defensoria, a gente já vem trabalhando essa agenda, mesmo antes da existência de tanta badalação em torno do tema, na verdade, porque essas mulheres chegam nas nossas portas, e agora, por e-mail, né, canais de atendimento remoto, há muitos e muitos anos, mesmo quando a gente não conseguia oferecer uma proteção legal tão efetiva. Hoje cedo eu estive no Palácio Guanabara no lançamento do dossiê Mulher, e essa informação é uma informação de utilidade pública. Eu preciso repercutir isso com vocês. O dossiê Mulher é um diagnóstico dos casos de violência contra a mulher que acontecem no Estado, que aconteceram no Estado do Rio de Janeiro. Já é a 17ª edição, produzida pelo ISP, com apoio da Secretaria de Polícia Civil, com todos os dados de violência contra as mulheres aqui no Estado do Rio de Janeiro, e é impactante a gente ver a quantidade de violência sexual
contra crianças, né, de 0 a 11 anos. É impactante o quanto existe hoje um mapeamento da violência psicológica e do stalker, que foram erigidos a crime em 2021. A gente já tem esses dados no Estado do Rio de Janeiro, e para a formação de políticas públicas, dados são fundamentais. Então, hoje, assim, quando eu acabei de ouvir a apresentação, nós todas, se fez um silêncio no Salão Nobre do Palácio Guanabara, assim, muito importante para o tamanho do tema e para o tamanho da violência que as mulheres hoje sofrem. E eu precisava trazer, vão ao site do ISP, o dossiê Mulher está lá, a última versão. É importante que todas nós tenhamos acesso a esse documento. Na Defensoria Pública, a gente hoje tem uma política de gênero interna e externamente. Eu vou trazer uma notícia, assim, algo que aconteceu ontem. A gente está trabalhando na redação da regulamentação do próximo concurso da Defensoria Pública, que a minha gestão vai fazer. Eu adoro concurso público, assim, eu já fui de banca 3 vezes, eu gosto dessa chegada de colegas novos, eu acho que é uma energia maravilhosa, a gente tem os lugares, as vagas, né? A gente precisa repor essas vagas, então a gente vai fazer um concurso, e ontem a gente estava trabalhando no regulamento do concurso, e já no último regulamento a gente tinha uma paridade de gênero na formação das bancas. E ontem, quando a gente estava repassando os temas, e eu falei, isso não pode sair de jeito nenhum. Eu fui de 3 bancas, e a minha última banca tinha uma paridade de gênero efetiva e foi totalmente diferente, né? Então, essa regra vai acontecer no concurso da Defensoria. A gente, ano passado, conseguiu trazer uma inovação para o estágio probatório das mulheres que estão em licença maternidade, para que a gente não possa criar uma diferença no estágio probatório dos homens, até para os homens que estão em licença paternidade também, mas para a licença maternidade, aleitamento, ela é muito maior para as mulheres, causa um impacto muito maior no estágio probatório, e a gente conseguiu corrigir essa falha no Conselho Superior, e todas as políticas que a gente traz para as mulheres do Estado do Rio de Janeiro, do atendimento diferenciado, no nosso Núcleo de Defesa dos Direitos das Mulheres, todos os dias, com equipe psicossocial, né? E tudo que a Coordenação de Defesa dos Direitos das Mulheres desenvolve no sentido de interferir e contribuir para políticas públicas mais adequadas, né? E o olhar feminino da gestão, né, de quem está no comando, eu acho que é muito importante. Na verdade, eu tenho certeza que é muito importante. Hoje a gente fala, eu mandei parabéns de manhã cedo para Maria Carmen, eu falei, mas hoje não pode dar parabéns, porque hoje é dia de luta. É dia de luta, mas é dia de glória, né? Então, a gente dá parabéns e a gente dá a mão na luta, porque se sentir autorizada a estar nos espaços de poder é muito importante para todas nós. Eu fui coordenadora há muitos anos do Núcleo de Defesa do Consumidor, interagia com muitos representantes das maiores empresas do país e aprendi na marra a ocupar esse espaço, né? Eu, em algumas reuniões que eu era a única mulher, muitas vezes, logo no início, eu era cortada. Isso porque mulheres são prolixas, mulheres falam muito, mulheres se perdem nas ideias, não é? Homens são mais objetivos. E, às vezes, eu era cerceada. Eu falo para caramba, tá? Mas eu era cerceada na minha palavra. Primeira vez, ok. Segunda, eu não sou fofa, né? Assim, na vida. Primeira vez, ok. Segunda vez, ok. Na terceira vez,
quarta vez, sei lá, me deu um quente quando eu fui cortada por um homem, e eu preciso trazer isso para vocês. Subiu um quente. Eu falei, eu não terminei, eu não concluí meu raciocínio, eu vou continuar a falar. Então, assim, essa imposição, ela cansa, né, gente? Assim, ela deveria ser natural. São com pequenas ações que a gente vai aprendendo, com pequenas experiências que a gente vai aprendendo. A gente aprende com as nossas colegas, né? Com as nossas servidoras, nossas estagiárias, nossas residentes, as dores, as dificuldades, né? De sair de manhã de casa, deixar a comida pronta, pegar um trem, um ônibus para trabalhar num trabalho que muitas vezes não é aquele trabalho dos sonhos. Essa é a realidade da maioria das mulheres, né? E a gente está num lugar de privilégio. Eu sou uma privilegiada. Essa dor eu não vou nunca entender. A gente entende outras dores e a gente une essas dores todas de diversas mulheres diferentes para fazer uma construção de uma sociedade mais igualitária na questão de gênero, né? Então, eu queria agradecer mais uma vez a possibilidade de estar aqui, dizer que eu tenho certeza que serão 2 anos da minha gestão muito maravilhosos, eu tenho certeza disso. Trabalharemos incansavelmente, né, eu e a minha equipe feminina, né, Maria Carmen, para que essa aspiração de que tudo se dê da melhor maneira possível possa se concretizar. E poder ter o respeito de homens que ocupam o espaço de poder e poder ter voz lado a lado é muito importante também, tá, Bruno? E quando você me recebeu há 3 meses atrás para uma conversa, foi muito importante a forma como você me recebeu, com muito respeito, com muito carinho e de uma maneira muito profissional. Muito obrigada. Vou deixar a doutora Fernanda Hack fazer os comentários sobre a sua fala, tá? Mas parabéns, muito obrigado pela presença, pela confiança. Eu queria fazer 2 registros rapidamente, não queria roubar a cena, não, porque é muito importante. Doutora Daniele Amar está aí ou já foi? Tá ali. Fica de pé, por favor. Para quem não conhece, essa Daniele Amar, nossa psicóloga, cedida da polícia, tem feito um trabalho espetacular. Se quiser sentar, pode sentar, só para o pessoal te conhecer. Eu fiz questão de falar disso, de apresentar a doutora Daniele Amar, tem feito um trabalho espetacular de apoio à saúde mental aqui na Procuradoria. Então, são 2 inovações, a pedido da Comissão de Igualdade de Gênero. A gente vai inaugurar um lactário ainda nesse semestre, está quase pronto para ser inaugurado, precisa de um item ou outro. E a gente contratou com o sistema SESC-SENAI um pacote de serviços, nutrição, treinamento online, nutrição online e atendimento psicológico. Na época da pandemia, que nosso índice de afastamento de servidores por problemas derivados da saúde mental, distúrbios da saúde mental, dos mais diversos, dos mais simples aos mais complexos. A gente fez esse contrato e disponibiliza para a casa inteira esse serviço. E deu tão certo que muitos colegas, homens e mulheres, têm procurado a doutora Daniele Amar, e em breve ela vai ter um consultório específico para esse atendimento,
Mas o motivo pelo qual estou falando aqui é porque é um recado para todas as mulheres que, às vezes, estão na dúvida se estão sendo assediadas ou não, uma certa confusão no psicológico. A doutora Daniele está lá para atender, para fazer esse atendimento, para esclarecer as coisas. E quem quiser, tiver com problemas sérios, não tem o menor constrangimento. A gente não conseguiu evitar, não conseguiu salvar a vida de um estagiário nosso no interior, mas a gente conseguiu salvar algumas vidas depois do episódio trágico, muito por conta da atuação da comissão, do Laboratório da Qualidade de Vida e da doutora Daniele Amar, que é uma mulher brilhante, super competente, mais uma que está entre nós. Então, parabéns. Obrigada. Agradecendo aqui em nome, né, de todas e todos os presentes. Comentando um pouquinho sobre o que a doutora Patrícia falou, e vou juntar aqui com umas coisinhas que o Bruno disse também. Eu acho que a questão da maternidade acaba sendo um ponto muito importante, né, para nós mulheres, porque ele tem um aspecto da nossa vida privada, né, que influencia, obviamente, muda completamente a nossa vida, mas ele tem um aspecto público que ele precisa também ser olhado, né, com empatia, com reconhecimento daquela condição, que às vezes traz determinadas limitações que precisam ser respeitadas. E a sociedade, né, como já foi falado aqui, ela ainda tem uma visão muito patriarcal, da mulher, né, que fica com o cuidado da casa, cuidado dos filhos. A gente assume essa posição e acaba, né, muitas vezes, recusando convites e uma série de propostas que possam vir, porque a gente precisa olhar... Eu mesmo sempre falava isso, né? Não, daqui a 5 anos, quando os meus filhos estiverem maiores... Segundo minha mãe, só com 40 anos que a gente deixa de dar trabalho, né? Aí passam os pais a dar trabalho para a gente. Então, assim, e o olhar da administração, o olhar da gestão da casa para essa condição da maternidade, ela precisa ser importante, porque ela precisa acolher, né, essa procuradora, essa servidora, residente, estagiária, colaboradora que está grávida e que está amamentando. Uma das questões que vieram na nossa pesquisa que a gente realizou aqui internamente foi a questão da maternidade, algumas dificuldades em relação a isso, mesmo o Estado do Rio de Janeiro sendo pioneiro numa licença mais longa, e a gente, em breve, vai ter aí o nosso lactário, que a gente tem muito orgulho dele, né? Queria falar também do dossiê, né, que você comentou ontem, ele foi falado aqui, inclusive a doutora Gabriela, a delegada de polícia que estava aqui, disse que ela apresentou os dados ainda do antigo, disse que ele ia estar desatualizado hoje, e, infelizmente, ela disse para a gente que os dados pioraram, né? E é uma realidade que talvez não atinja a gente que está no lugar de privilégio tão diretamente, mas que a gente precisa ter esse olhar, né? Não só aqui para dentro, né? Mas, a partir do nosso privilégio, a gente precisa também trazer outras mulheres que estão numa condição menos favorecida, e a gente sabe que, quanto mais camadas de vulnerabilidade essa mulher tem, pior é a sua aceitação, pior é a sua condição na sociedade. E, então, agora eu vou chamar a nossa outra convidada, com muito orgulho, doutora Lúcia Aleia Guimarães Tavares, a primeira mulher procuradora-geral do Estado. Ela é procuradora do Estado desde 85, ao contrário, acho que da doutora Patrícia, ela falou para a gente, né, não esperou se sentir pronta, né, foi assumindo cargos importantes de assessoria e de chefia desde 87, é uma lista enorme aqui, né? Acho que eu vou pular.
E a gente tem muito orgulho de ter a Lúcia aqui com a gente, uma procuradora-geral que se preocupou na sua gestão com questões muito importantes de igualdade e de equidade e diversidade. A gente pode registrar a ação, a DPF, no Supremo Tribunal Federal sobre uniões homoafetivas, a questão das cotas, as questões de igualdade de benefícios com servidores e uma série de outras propostas e iniciativas que a Lúcia conduziu. Então, sem maiores delongas, vou te passar a palavra, Lúcia. Bom, boa tarde a todos. Quero agradecer as referências aí da Patrícia, do Bruno, da Fernanda. Eu, quero dizer, sempre disse, adoro, pode fazer, porque fico felicíssima. Mas muito obrigado, acho sempre um exagero. Quero saudar todos aqui presentes, servidores, procuradores, pessoas de fora, amigos. É muito bom para mim, mais uma vez, vim aqui falar no convento, que eu também sempre digo que ajudei a resgatar da ruína total. Aqui tem algumas pessoas que contribuíram fortemente para isso, a Adriana, De Biase, e a Patrícia, que está lá atrás, ambas mulheres, e a reforma desse maravilhoso convento não seria a mesma se não fosse a Patrícia. Eu digo isso sempre para todo mundo, em qualquer ocasião. Então, o convento também deve muito às mulheres em geral. E nós estamos na sala da Dona Maria, que aí entra o meu mau humor total e absoluto. Ninguém pode falar Dona Maria louca na minha frente. Não, é Dona Maria. Ela não era louca, era uma pessoa com as peculiaridades dela, da época, as dificuldades e os sofrimentos pelo qual ela passou, não merece, 300 anos, 200 anos depois, ser chamado de Dona Maria Louca. Pois é. Naquela época. Então, é assim, eu sempre reajo bruscamente quando alguém fala Dona Maria Louca na minha frente. A gente deve também essa reforma desse convento aqui ao governador Luiz Fernando Pezão, aquele governador super amável. Eu nunca deixo de falar isso, porque, depois de tudo que aconteceu, as pessoas gostam muito, às vezes, de apedrejar uma pessoa. E o Pezão é uma pessoa super amável, assim, super delicado. E, conosco, ele foi fundamental aqui. Ele não vacilou um minuto quando eu disse para ele, governador, o senhor me entrega ao convento para eu reformar? Eu reformo ele todo e a gente leva alguma coisa da procuradoria para lá. Na mesma hora, ele concordou. Então, é uma coisa que eu não posso nunca deixar de falar. A gente deve ao Pezão muito do que está aqui. E por que também que eu trago o convento para essa conversa sobre a participação da mulher no poder? Porque, assim como a doutora Patrícia falou, eu também acho que a mulher tem um olhar, quando exerce um cargo de direção, no poder, um pouco diferente do homem. Algumas coisas que os homens não valorizam ou acham que não tem tanta relevância, eu acho que a mulher consegue enxergar, enxergar e dar importância para resolver determinado tipo de problema. Eu acho isso um pouco, eu acho que funcionou também aqui no convento. Ver aquela ruína e dizer, gente, como isso é importante para a cidade do Rio de Janeiro, para a história do Brasil. Isso aqui foi construído por escravos, por gente preta, que não ocupou. Quem ocupou foram os brancos, europeus.
eu acho que a gente consegue ter esse olhar, consegue ter, mais facilmente consegue ter esse olhar, não sei se é porque a gente sofreu preconceito a vida inteira. Eu sofri, eu acho que eu sou corajosa, sou até meio louca, nunca recusei um convite, nunca. Em geral, me convidam para um cargo, pois não, vai ser legal. Nunca recusei, sempre vou, né? Então, eu acho que é um pouco por aí. Você sofre o preconceito, mas você vai, né? Você vai e consegue enxergar essas coisas. Eu imagino que, hoje em dia, seja mais ou menos um consenso que a gente vive num país muito atrasado, né? Quer dizer, é um país racista, é um país misógino, é um país homofóbico, né? Isso, eu acho que, mesmo quem é de direita, não pode negar isso, porque é uma coisa que bate na cara da gente todos os dias, né? Então, quem é que sofre mais com esse atraso horroroso? São as mulheres, especialmente as mulheres negras, né? Que sofrem mais, que têm seus filhos massacrados, né? Que ganham menos, que têm condições de trabalho muito piores, né? Então, eu acho que a Procuradoria, que é uma instituição elitizada, a gente não pode negar, eu adoro a Procuradoria, mas é uma instituição elitizada. Hoje, graças ao Bruno, tem duas comissões da maior importância, né? Uma é essa aqui, né, que é a Comissão de Igualdade de Gênero, e a outra é a Comissão de Combate ao Racismo Estrutural e Institucional. O nome é desse tamanho, eu não consigo decorar o nome dessa minha comissão, não consigo decorar. E, no Brasil, assim como muita gente não admite que é misógino ou que é machista, né, ninguém admite que é racista. Ninguém é racista, né? É assim, não sou racista. Eu tenho uma porção de amigos pretos. Sei. Não, os pretos não estão em cargos mais importantes porque eles não têm expertise. Aí, na hora que você propõe cota, é apedrejado, né? No começo das cotas aqui, que o Estado tinha a cota já para o UERJ, colégios e tal, desde o garotinho. E o governador Sérgio Cabral propôs a lei de cotas para concurso, né? Bom, apedrejamento de todos os lados, inclusive com a DIN contra, né? Então, na hora que você propõe a cota, apedrejamento de todos os lados. Não, eles não assumem o cargo porque não passaram no concurso. Bom, tá bem, então vamos discutir meritocracia, né? Vamos discutir meritocracia. Ninguém quer discutir meritocracia, né? Temos que discutir meritocracia, né? Tem mais, eu até listei, porque senão eu esqueço. Enfim, também tem... não conseguem empregos melhores porque são pobres. Mas também ninguém quer discutir a questão da igualdade salarial ou a questão dos programas, que são importantes. Através dos programas, você consegue, né, ir melhorando. Não se quer discutir. Não, você não pode fazer isso, você tem que ensinar a pescar. Essa conversa que o Hirschman falava, que é a retórica da intransigência. Não vamos fazer um Bolsa Família, a gente tem que fazer uma outra coisa, tem que ensinar. É a retórica da intransigência, né? Não pode ser assim. Então, eu trago aqui o problema da comissão antirracista, porque eu acho que tudo, seja a questão da mulher, seja a questão de raça, é uma questão de igualdade, como a questão
das pessoas que têm orientação sexual diversa da maioria, né? É uma questão de igualdade. Você tem que tentar trabalhar a igualdade, né? Que é fundamental para o ser humano ser feliz, não permitir piadinhas racistas, homofóbicas, machistas, e quando você reclama, você é politicamente correta. Não sou, não sou politicamente correta. É que isso machuca o outro, né? O outro sofre com isso, né? É muito engraçado? Não é engraçado para o sujeito que tem orientação sexual diferente da minha, nem para a mulher, nem para o negro, ou para o português, sei lá, ser objeto desse tipo de piada. Eu acho que é uma coisa que a gente tem que lutar contra, né? E, além disso, como eu participo da comissão contra o racismo estrutural, eu gosto sempre de falar nela, porque eu acho que a gente tem que disseminar o conhecimento de que existe essa comissão e que é uma comissão que trabalha na luta pela igualdade e que a gente tem que fazer aquilo que aquela escritora D'Angelo, eu acho, escreveu uma vez. Não basta ser não basta não ser racista, vamos ser todos antirracistas. Então, eu acho que é fundamental falar sobre isso no Dia Internacional da Mulher. A gente sabe que a luta da mulher, pelos direitos da mulher, é muito antiga. Eu fico pasma quando eu me lembro, eu sou certamente a mais velha pessoa aqui dessa sala, eu me lembro, eu tinha 16 anos, quando foi editada aquela Lei 4.121, conhecida como Estatuto da Mulher Casada, né? Que, na época, foi um progresso. Né? Na época, foi um progresso. Eu fui dar uma olhadinha só na lei, né, no que ela alterou. E a gente vê lá, a mulher era obrigada a ter o nome do marido. Ele é que definia o domicílio conjugal, administrava os bens da mulher, né? E por aí ia. E foi um progresso. O Código de 1916 era muitíssimo pior, muitíssimo pior. Isso foi ontem. Eu tinha 16 anos, né? Eu me lembro que eu ainda trabalhei com esta lei em vigor. Ainda trabalhei com ela em vigor, né? Então, o Brasil também tem essas coisas. Por outro lado, no direito de voto, não é ruim, não. As mulheres votam no Brasil desde 1932. Sabe desde quando votam na França? 45, na França. Né? Sabe quando foram votar na Suíça? 71. Né? Então, você vê, nesse particular, o Brasil bateu um bolão. Né? Então, são as contradições do país, e que a gente tem que trabalhar com elas e tentar melhorar. Né? No serviço público, e aqui a gente está falando, numa Procuradoria-Geral do Estado, é claro que a questão do concurso, que foi se solidificando, porque também não era assim, hein? Eu entrei na Procuradoria antes da Constituição de 88. Eu entrei em 85. Né? Eu me aposentei, eu tinha 36 anos de Procuradoria, né? De trabalho, uns 50. Mas de Procuradoria eu tinha 36 anos. O concurso não foi sempre assim, não. Antigamente era muito mais suave, né? Então, mas, como tem o concurso, isso funcionou em prol das mulheres, né? Porque aí é mais fácil, né? É mais fácil, a discriminação é menor. Tinha histórias, eu me lembro que foi uma vez num concurso para juiz, se não me engano, em Pernambuco, que passaram várias mulheres na prova escrita e nenhuma na oral. Todas péssimas, foram todas reprovadas na oral. É claro que só podia ser machismo, né? Não tem outra explicação.
Não tem outra explicação. Lá tem excelentes faculdades, as mulheres passam na prova escrita, não passam na prova oral? Como assim? Mas isso aconteceu e não foi há tanto tempo assim. Mas, na verdade, o concurso melhorou, mas não serviu para melhorar a participação das mulheres nos espaços de poder, né? Eu ocupei muitos cargos públicos. Eu estava há 3 anos aqui, fui convidada para ser secretária de administração, assunto qual eu não entendia nada, né? Claro, eu estava 3 anos aqui, trabalhava primeiro com o núcleo de loteamento, como advogada do município, né? Que a gente advogava para o município. Depois, com responsabilidade civil. O que eu entendia de direito pessoal, de organização de Estado? Nada. Fui lá, né? Fiquei lá 2 anos, tinha pavor de dar errado, deu certo. Mas eu estou trazendo esse exemplo para cá, porque no secretariado do Moreira, que eu me lembro, eu não tive tempo de pesquisar, que eu me lembro, não tinha secretária mulher, né? Defensoria era, se não me engano, o André De Felice. Era o Técio, que era o secretário, né, que criou, né, transformou a defensoria em secretaria, digamos assim, e aí foi o André, né? E eu me lembro de uma mulher, o secretário de Educação era o ministro Carlos Alberto Direito, que ainda não era ministro, claro, que saiu para ser desembargador, e aí entrou a professora Fátima, que é uma pessoa que eu ainda tive com ela uns anos atrás, trabalhava numa universidade e tal, mas não tinha mulher, não tinha mulher. Depois eu fui ser assessora do Moreira, assessora especial do Moreira, também não tinha mulher. Também não tinha mulher. Eu fui também, depois subprocuradora-geral, aí da Benedita, já foi uma coisa melhor, porque a governadora era mulher, né? E o procurador-geral era o Geraldo Arruda Figueiredo, que é uma gracinha de pessoa, e o Geraldo me convidou, e a Márcia Latigé, éramos as 2 subprocuradores gerais. Foi ótimo, foram só 9 meses, mas foi muito bom. E assim eu fui, depois eu fui a primeira presidente da APERJ, né? Depois fiquei quase 10 anos como procuradora-geral, fui presidente do Colégio Nacional dos Procuradores Gerais por 2 mandatos seguidos. Nunca tinha tido uma presidente do colégio mulher. Até tinha outras procuradoras gerais. Tinha procuradora-geral no Maranhão, tinha procuradora-geral no Sul, no Rio Grande do Sul. Enfim, não era só eu que era procuradora-geral do Estado, mas nunca nenhuma tinha assumido a coragem de dizer, não, eu quero ser, estou eu aqui, quero ser. E fui dar um trabalho horroroso, é claro, mas foi bom, né? Foi bom. E no governo Sérgio Cabral, Pezão, Dornelles, que foram esses 10 anos, também tinha poucas secretárias. Tinha uma secretária de Educação, Tereza, eu acho, que depois saiu. Secretária de Cultura teve a Adriana Ratz, a Eva, e teve a Cláudia Cavalcante, que foi secretária de Planejamento. Mas era muito raro uma mulher numa secretaria assim, mais maior, né? Uma fazenda, né? Assim, planejamento, né? Elas eram nomeadas, acho, uma coisa que acho que na cabeça dos homens dava para ser para a mulher. Secretaria de Educação, claro, tem muita professora, né? Então, é uma coisa muito maluca, que você vê que era
na verdade, uns governos de homens brancos. É isso que eram, governos de homens brancos. Também negro, só comandante da Polícia Militar. Aí sim, aí você tinha secretário, teve uma época que era secretaria, agora nem sei como está. Aí tinha, porque aí, na Polícia Militar, tem negro. Aí está lá, tinha lá alguns secretários negros. Mas era praticamente impossível isso, né? Praticamente impossível. É curioso que a gente também, até no tribunal, né, a gente só teve uma presidente, que foi a doutora Leila Mariano, adorável, gostava muito dela, gosto, encontrei com ela outro dia. Aí me lembrei, foi na posse do presidente do tribunal. E aí encontrei também a doutora Leila. Também a doutora Leila. E algumas vices-presidentes do tribunal. Embora tenha bastante desembargadores não chegam lá. Não chegam lá. A minha filha hoje me disse que ouviu uma entrevista da Carmen Lúcia hoje, dizendo que está sendo estudado já adiantadamente uma questão de cotas para a promoção das mulheres no tribunal, nos tribunais. Vocês veem que isso está impactando lá, né? Porque para chegar a ter um estudo para isso, né, está impactando lá. O que me chama a atenção é assim, se a necessidade de aumentar a participação das mulheres não se justifica apenas pela quantidade, assim como o dos negros, como é que você explica que a mulher, que é uma minoria, que, na verdade, é maioria, e os negros no Brasil são, sei lá, 56%. Né? Isso evidentemente, que tem um erro estrutural aí, que tem que ser mudado. Não é possível que isso continue ao longo dos anos sem nenhuma alteração. Nenhuma alteração. Quando eu fui procuradora-geral, eu vou falar isso, não é para dizer, não, olha que legal, o que eu fiz. Não é isso. Eu acho que isso é até um pouco de cabotinismo, tá? Mas eu vou falar porque eu acho que são coisas que foram feitas por causa daquele olhar que a gente tem, né? Por exemplo, o auxílio que hoje se chama auxílio educação, né? Na verdade, ele não se chamava auxílio educação, ele era auxílio creche. Por quê? Eu dizia assim, gente, não é possível, tem lá uma obrigação de que você tem que ter um lugar para botar as crianças, que as mães, até não sei quantos anos, não dá para a gente fazer isso aqui, nesse lugar, com esse monte de papel. Agora nem tem tanto papel. Mas com esse monte de papel para pegar fogo e sair todo mundo correndo para pegar as crianças, a gente tem que dar uma solução. Vamos dar, então, um auxílio. E daí, dessa conversinha minha, saiu a questão do auxílio creche, que depois se transformou em um auxílio educação um pouco mais estendido, né? Eu acho que, se eu não fosse mulher e não tivesse tido 2 crianças e vivenciado todos esses problemas que todo mundo que tem filho vivencia, e a mulher mais do que o homem, talvez eu não tivesse me preocupado com esse assunto. Na ocasião, as minhas meninas nem estavam mais na creche, né? Vamos combinar que hoje, né, eu já sou avó das 2. Então, mas era uma coisa que me incomodava, né? Que me incomodava. A outra questão era a nomeação para mulher, de mulher para as funções de assessoria e direção aqui dentro, né? Bom,
Eu vou contar, não vou dizer nome, de modo que eu posso contar à vontade. Eu ouvi coisas assim. Eu digo, que tal a fulana para dirigir Procuradoria Y? Ah, não. Ela quer engravidar, então não pode. Falei, e como assim? Como assim? Ela só pode ser chefe se não quiser ter filho, ou se for solteira? Como é que é isso? Não, é porque aí se afasta. Gente, o Estado tem que estar preparado para dar apoio e para substituir. Porque eles nunca pensam que, quando eles ficam doentes, ficam lá de licença 52 meses e alguém substitui. Então, mas é verdade, Então, essa foi uma luta permanente que eu travei aqui, com essas questões, né? De não permitir que o fato da mulher engravidar impedisse ela de assumir funções relevantes e profissionalmente relevantes também para quem assume, né? Senão você vai entrar naquela coisa doida, que eu já ouvi muita gente falar, que, não, tem filho, tem que cuidar do filho. O filho é da mãe. Mais de uma pessoa me disse isso. O filho é da mãe. Não dá, né? Não dá. Mas isso é uma coisa que você ouve. A outra coisa, assim, quase caricatural que aconteceu comigo aqui, lá pelas tantas, eu cismei que a gente devia lutar para aumentar a licença paternidade, que era ridícula, 5 dias, né? Era ridícula. Aí eu dizia, gente, é muito pouco, 5 dias não dá para nada, o primeiro mês é uma desgraça, né? Então, como é que é 5 dias, né? Bom, aí não tive o apoio dos homens aqui, não. Não tive o apoio. Na verdade, a minha proposta foi rejeitada. A minha proposta foi rejeitada, e teve um que disse para mim assim, isto não está na pauta de reivindicação da associação. Aí eu tirei o time, tá? Porque eu era procuradora-geral. E a associação não estava na pauta de reivindicação da associação. Depois, graças a Deus, a própria Assembleia, em contato com o governador, resolveu o problema. Mas a gente perdeu, eu acho, a oportunidade de brilhar, né? Partindo daqui essa proposta. Mas eu também não posso segurar todas as brigas, né? Isso eu também aprendi, que não dá para segurar todas as brigas, então deixei para lá. A outra foi a DPF 132, que é a DPF da relação homoafetiva. Aquela foi pau na moleira, porque assim, não, Lúcia, sou contra. Você está querendo usar o Supremo para mudar a lei. Isso foi uma. Outra, gente que foi contra por questão religiosa. E eu dizia, olha só, respeito, mas é seu problema, não é meu problema. Né? Então, e o negócio foi tão barra pesada que a gente entrou com a ação, o governador assinou, tá? E entramos com a ação, e aí, 2 meses depois, 1 mês e meio depois, protocolaram no Supremo uma petição de desistência, com o meu nome lá. Claro que não tinha sido eu, né? Era uma petição falsa, que foi protocolada lá. Quem protocolou, não sei. Não sei o que aconteceu, né? Mas aconteceu isso, né? Aconteceu isso. Quer dizer, o preconceito chega a esse ponto, né? Hein? Chega a esse ponto. Aí eu recebi uma ligação do Supremo. Olha só, alguém lá achou esquisito, ligou para mim. Doutora Lúcia, a senhora protocolou? Eu disse, eu não. Como assim? Não. Então, isso aconteceu. Isso aconteceu. Você vê a loucura que é. Bom, e aí também
A gente teve, em seguida, a ajuda da Procuradoria da República, cuja subprocuradora era uma mulher, que era a Débora Duprá, que ligou para mim e disse: doutora Lúcia, tem alguma coisa a opor que a gente entre com uma ação junto? Eu digo: claro que não. Que ótimo, é um favor, vai ajudar. E realmente ajudou para Chuchu, né? Ajudou para Chuchu. E a DPF, que a gente ganhou por unanimidade, um ou outro ministro meio constrangido, mas acabou votando a favor. Eu estava lá, né, sentada na primeira fila, e quem falou pela Procuradoria-Geral do Estado foi o Luiz Roberto, que, na época, graças a Deus, ainda era procurador do Estado. E o Luiz Roberto fala muito bem, né? O Luiz Roberto é brilhantíssimo. Então, foi realmente um julgamento super emocionante. Eu saí de lá muito emocionada. E que foi super importante. Hoje essa coisa está até batida, mas, na época, foi super importante pela briga da igualdade, né? Da igualdade geral, né? Foi muito bonito, foi lindo. Então, são coisas assim, das quais eu tenho orgulho de ter participado, né? Tenho orgulho, tenho prazer, só me traz alegria, só me traz alegria. Quero também dizer, porque eu agora estou envolvida com a Comissão Antirracismo, contra o racismo. E aí eu fico tomando conta de tudo. Eu acho que a gente precisa democratizar as palestras. Tem que trazer mais negro para falar, né? Não pode ser assim, todo mundo aqui branquinho. Então, essa aí já é uma reivindicação que eu resolvi trazer em público, né? Então, não podia deixar de falar, porque eu acho, hoje em dia, uma coisa assim que está na pauta e que a gente tem que lutar, e acho que a gente podia começar a trabalhar um pouco nisso, né? A gente podia começar a trabalhar um pouco isso. O que foi, Adriana? Ah, pois é. Pois é. Bom, enfim, eu tenho assim, fico assim muito contente de ter podido vir aqui falar, né, nesse evento. Queria agradecer muito a vocês, a Nathalie, a Fernanda, e, claro, ao Bruno, que é aquela gracinha de pessoa que a gente conhece, e dizer que a gente tem sempre que lutar muito pela igualdade substancial, né? A igualdade formal é fácil, né? Mas não basta, né? A gente tem que batalhar mesmo pela igualdade substancial. É isso aí. Muito obrigada. Eu vou deixar a Fernanda comentar a palestra da Lúcia, mas passa um filme na nossa cabeça, ouvindo ela contando tudo isso, né? É muito emocionante. Eu vou fazer assim, vou falar 3 minutos, muito rapidamente. Primeiro, endereçando essa questão do evento, não para dizer que a gente não precisa, precisamos, mas a nossa comissão de gênero tem essa preocupação. Então, hoje a gente teria a Inês e a Analice, que não puderam estar presentes. Mas aí eu já aproveito e faço um convite para o evento que vai ter no dia 30, organizado pela Fernanda Souza, que está ali, que a gente vai receber uma defensora, a Daniele Silva, maravilhosa, e teremos também a Amanda, que é da Comissão Antirracismo, que acho que também está aqui. Então, já convido todos a participarem. E teremos também a Natália Vargas, que vai falar.
e a própria Fernanda, então, já é um evento que a gente também teve essa preocupação. E, para você ter uma ideia de como a nossa fala vai casar, o nosso outro evento planejado já para a comissão, para a qual eu já te convido aqui pessoalmente, é um evento sobre os 15 anos da DPF 132, que acabou de fazer agora. E foi um evento que o nosso procurador da comissão, que é o Daniel Cardinali, tem 3 meses, que toda semana ele manda uma mensagem: temos que fazer um evento para comemorar os 15 anos, temos que fazer um evento. E a gente queria convidar o ministro Barroso, a gente já não fez o convite formalmente, mas ele, enfim, teve uma perda pessoal, a gente resolveu esperar um pouquinho, mas é um evento que a gente deseja... Sim, 15 anos. E, então, a gente já está com esse próximo evento e queremos já trazer você de volta. Então, você acaba de se desincumbir, já te convido para o próximo, porque a gente achou que você precisava também ser convidada para esse evento. Então, faça esses comentários. A Lúcia tem tantas realizações que ela esqueceu de uma, que é o Paz PGE, que é um programa maravilhoso, que eu falo sempre do Paz PGE, porque, não sei se todo mundo conhece, é um programa da Procuradoria, da ESAP, que basicamente é um curso jurídico para bacharéis oriundos das cotas. É um curso gratuito, a Procuradoria paga transporte, assim, uma ajuda de custo baixa, né, mas é para quem tem esse interesse. E eu acho que é para desconstruir toda essa coisa de que a pessoa não passa porque não tem expertise, né? Ela não passa porque não teve oportunidade. Porque a gente tem aqui esse programa há mais ou menos uns 10 anos, e a gente tem procuradores do município, analistas em várias cidades. Então, assim, a gente já tem muitos resultados positivos desse programa. E a gente tem 4 edições até hoje, é muito pouco tempo. Então, é um curso que os procuradores dão. Eu, por exemplo, sou professora, sou coordenadora de uma matéria, mas são os próprios procuradores que dão aula aqui, e os alunos são maravilhosos, inspiradores, têm histórias de vida. Por exemplo, tem um procurador, que é o Rafael, que é procurador lá em Manaus, que foi criado em abrigo, sabe? Então, assim, a gente tem assim, situações muito dramáticas, e eu acho que é uma forma, enfim, uma política que a Lúcia criou na gestão dela, maravilhosa, que eu sempre gosto de fazer propaganda. Mas é porque você fez coisa demais, Lúcia. Aí... E aí, para fazer essa observação. Uma observação é uma propaganda. A comissão está criando um prêmio, que tem o nome da primeira procuradora que nós tivemos aqui, que é a Maria da Penha. Vocês vão ver a foto dela lá embaixo. Quando vocês saírem, vai ter uma linda foto dela na entrada. Ela foi a única aprovada no primeiro concurso da PGE em 1967. E ela vai ser homenageada com esse prêmio, que deve ser publicado aí essa semana, no início da semana que vem, no máximo, o edital. Então, já convido a todos a participarem, por favor, compartilharem, encaminharem para quem vocês conhecerem. Falando sobre a defensoria e sobre a fala aqui da doutora Patrícia, a primeira ação da Comissão de Gênero, quando a gente começou, assim, em abril de 2021, eu pensei, nossa, o que eu faço, né? O Bruno me convidou para ser presidente, eu me ofereci para participar da comissão, mas não ser presidente. E eu pensei, não, eu vou ver o que, né, aquela coisa do chacrinha, né? Assim, quem não faz, sabe, copia. Eu falei, não, eu vou em algum lugar que já tenham feito isso antes. Onde eu fui? Na defensoria. Procurei a Flávia Nascimento e falei com ela, e ela já tinha enfim, você já tem uma história, né, na coordenação maravilhosa, e ela cedeu assim 2 horas do tempo dela para nos dar várias ideias. E foi ela que nos deu a sugestão de fazer um diagnóstico da Procuradoria. A Fernanda estava nessa reunião. Aí foi ela que falou: vocês primeiro têm que olhar para vocês, né, e se compreender. E foi por isso que a gente pensou em fazer uma pesquisa, que, enfim, 500 mulheres da Procuradoria responderam, e essa pesquisa que orientou tudo que a gente fez até hoje na comissão. Então, eu queria agradecer também a Defensoria por essa parceria, e a Flávia, em especial. E, puxando um gancho da sua fala, eu acho que a gente precisa ocupar os espaços, mesmo quando a gente não se sente preparado. Em qualquer situação, se alguém te dá uma oportunidade, eu falo isso para as mulheres que estão aqui presentes, para as procuradoras e para as servidoras também, em especial. Porque a Procuradoria ela tem 37% de procuradoras, mas tem mais do que a metade de servidoras. Então, vocês têm também a maioria da casa, né?
ocupem os espaços, sejam gerentes, ocupem funções de confiança, sabe? Se vocês acharem que não dá, né? Dá um jeitinho, divide com o marido as tarefas, e eu falo isso assim, meu marido está aqui presente, o Fábio, e ele divide comigo todas as tarefas da casa, coloca para dormir, dá banho, e eu consigo assumir as minhas, né, aceitar todas as minhas incumbências aqui na Procuradoria. É possível fazer isso. Eu sei que tem pessoas que, enfim, não têm essa rede de apoio, mas a Procuradoria tem essa política que a Lúcia falou. A gente dá um jeito, organiza ali mas aceitem, sabe? Participem, estejam ali naquela mesa. E eu sei que é difícil, por exemplo, semana passada, eu sou procuradora há 15 anos, e quando eu comecei a minha carreira, eu sentava na mesa com 10 homens e nem percebia como aquilo me discriminava. Hoje em dia, a gente mudou tanto, né, porque com 40 anos eu percebo. Então, semana passada, eu estava numa reunião com 13 homens e eu. E aí eu fico pensando sobre isso e penso, mas eu estou ali, né? Estou naquela sala. Então, eu acho que a gente tem que estar naquela sala. Estejam ali. Participem, deem a opinião de vocês. Se alguém cortar, falem, né? Eu tenho esse problema que eu sou meio tímida, então, às vezes, quando me cortam, eu fico assim um pouco... Mas eu tento assim, ser ouvida. Então, a gente precisa... e acho também que, vendo... É claro que eu tenho um horizonte muito menor do que a Lúcia, assim, de experiência de profissional, mas eu já vi uma mudança. Assim, existe uma mudança que está acontecendo, sabe? É uma mudança que não é de hoje, de 10 anos, é de 2 anos para cá, de quando a comissão começou, já existe uma mudança dentro da Procuradoria, fora da Procuradoria. É uma mudança que eu acho, imparável. A gente não consegue parar. E acho que, por causa da juventude, sabe, dos jovens... eu lembro de uma vez que eu falei com meu filho assim, deixa a sua amiga ir na frente, fazer alguma coisa. E ele falou, por quê? Eu falei, porque ela é menina. E ele olhou para mim e falou assim, mas e daí que ela é menina? Que diferença isso faz? E eu olhei para mim e pensei, meu Deus, eu estou sendo aqui machista, né? Então, a gente, mesmo não querendo ser, às vezes a gente reproduz comportamentos. E eu que tenho 2 meninos, tento dar para eles uma criação feminista, sabe? Mas eu acho que a gente precisa ter essa noção de que existe uma mudança em curso, essa mudança gera resistência, e eu achei que a fala do Dubê aqui antes me deixou muito feliz, e ele divide comigo essas resistências, né, que a gente sofre na comissão, que diariamente eu recebo mensagens sobre a comissão diariamente. Assim. Eu sou como se fosse um radar, sabe? Então, se alguém faz uma coisa, vocês não imaginam, assim, se fazem um evento sobre igualdade de gênero só com homem, e acontece isso, me mandam foto. E eu sei, assim, em todos os lugares do Brasil, eu estou assim, como se eu fosse um radar. Então, é claro que a gente acaba recebendo também muitas coisas negativas, mas eu acho que o termômetro é positivo, sabe? E eu vejo, assim, essa semana mesmo, eu conversei com uma pessoa na Procuradoria, que ocupa um cargo importante, e um homem me falou assim, você sabe que eu comecei a perceber quando as mulheres são interrompidas em reunião, e como elas são interrompidas, né? Eu nunca tinha reparado isso antes, e agora eu presto atenção, sabe? Eu acho que os homens estão prestando atenção, e acho que a gente precisa de uma parceria dos homens. Então, eu registro assim, todos que estão aqui hoje, os homens que estão aqui, que vocês multipliquem isso que vocês ouviram. A gente precisa multiplicar isso. Tem uma música que eu acho muito bacana, que é aquela que é ser um homem feminino não fere o meu lado masculino, sabe, do Pepeu Gomes? Eu acho que é isso, sejam homens femininos, no sentido de terem empatia, sabe? A gente não quer ocupar um espaço que vocês têm o direito de ocupar, a gente quer ocupar o nosso espaço. E eu acho que a Procuradoria tem caminhado e tem tido assim, ações bonitas nesse sentido. A comissão é maravilhosa, tem 19 pessoas, todas as pessoas que estão lá quiseram participar, todo mundo que quis participar dessa comissão, até a semana passada está nela. Então, assim, não é uma maioria feminina porque nós rejeitamos homens, não. É porque os homens não vieram, assim, mas a gente é plural, a gente quer ouvir, né, as opiniões, enfim, quer receber contribuições, ideias. Eu recebo ideias também toda semana de homens que não são da comissão. Olha, por que vocês não fazem isso? Por que vocês não fazem um evento assim, assado? Mandem para a gente quer receber. Mas, assim, a comissão é democrática, nossos membros que estão aqui sabem que a gente vota tudo lá, enfim. É um lugar maravilhoso. E eu queria... o último ponto que eu queria falar é que
ontem, a nossa palestrante Michele falou uma coisa que me deixou muito impactada. Ela disse assim, quando a gente vê uma situação de discriminação, de assédio, a gente se coloca na posição de vítima, né? Mas percebam se a gente não pode, às vezes, ser o agressor, sem querer, numa situação assim, sabe? Quando a sua servidora diz que ela precisa buscar o filho no médico ou levar na creche, e você diz, não, mas espera aí, não vai poder sair mais cedo desse horário, porque, né? Nós vamos nos colocar numa outra posição, né? Assim, as pessoas que estão aqui, que ocupam cargos de chefia, enfim, que têm servidoras, eu acho que até a gente precisa ter empatia, sabe? Comunicar as coisas de uma maneira humana e entender o outro. Eu acho que essa questão de gênero tem muito a ver com essa questão da empatia, de você se colocar no lugar da mulher naquela situação. Então, eu acho que a Procuradoria vem aí, eu vejo aqui o Leonardo, procuradores novos, que estão participando dessa mudança, sabe, que são o futuro da Procuradoria. E eu acho que eles vão, a juventude, a educação, vai levar a gente para um lugar melhor. E a gente está aqui presenciando isso, né? Então, queria agradecer a todos e pedir desculpas por ter me estendido e passar a palavra aqui para a Fernanda. A Nathalie trouxe temas super importantes, eu vou tentar fazer aqui um combo das duas. Primeiro, eu queria, pessoalmente, acho que eu nunca tive essa oportunidade de agradecer pela reforma do convento. Eu sempre passava por aqui, eu me lembro que, quando eu li o livro do Pedro Doria, 1565, ele fala muito desse convento no livro, não sei quem teve já a oportunidade de ler, e eu olhava para ele, eu passava aqui pelas ruas do centro, às vezes eu vinha de barca, né? Então eu dava voltas para poder ver os prédios que ele comentava no livro, e eu ficava olhando o convento e me dava uma dor no coração, realmente, né, dele estar naquele estado deplorável. Eu lembro que eu fiquei muito feliz quando eu soube que a Procuradoria... Se você estivesse lá no alto, tinha um buraco no teto. Eu vi, do 8º andar, eu conseguia ver um pouco, né? Você tinha uma visão ainda mais privilegiada, né, para enxergar, e também, né, faço coro de chamar a Dona Maria de louca, né, não dá, né? E aí, pegando um pouco do que a Nathalie falou, e também a Lúcia, da importância das políticas afirmativas, e como essa casa tem se comprometido com essa pauta, apesar de resistências, até internas, né, muitas vezes, mas sem as políticas afirmativas a gente não consegue avançar, porque são décadas e séculos, né, de desigualdade, e para a gente conseguir alcançar essa equidade, essa igualdade material, como a Lúcia falou, a conscientização é importante, mas não é suficiente, né? A gente precisa das políticas afirmativas. E aí você falou do Código de 16, né? E eu estudei pelo Código de 16, eu me formei em 99, né? Estudei por aquele código. Naquela época eu fico pensando que eu acho que eu não tinha maturidade suficiente para compreender o quanto aquele código era misógino, né? Machista, trazia toda uma estrutura patriarcal. Eu ouvi uma palestra esses dias que falou o quanto que o Código de 16 legitimou feminicídios, né? Ao longo de quase um século, né, de vigência. E aí tem uma pegadinha do voto feminino que eu também ouvi nessa palestra. Apesar dele ter sido aprovado no Brasil em 1932, só as mulheres que exerciam alguma atividade fora de casa que podiam votar. E aí, como a mulher casada ela era relativamente incapaz e o marido tinha que autorizá-la a trabalhar, na verdade, o voto feminino era de mentirinha, né? A maioria das mulheres só vieram a votar mesmo em 89, né? Pela primeira vez. A gravidez foi um tema que tornou a vir na sua fala, né? A questão da licença. Eu ouvi também um podcast esses dias, que eu até super recomendei na comissão, né? Que chama... Me fugiu agora o nome. Cartas do Poder, né? É um podcast sobre o lobby do batom e a Constituinte de 87, e naquela época fala que elas queriam propor a licença para parentalidade, uma licença de 6 meses que o casal iria decidir como dividir a licença, né? Uma coisa super à frente do tempo, né? Já fazem isso, né? E a gente pega casos, né, de pessoas no poder, como recentemente a Jacinda Ardern, né, que ela agora, não sei se ela já saiu do cargo, né, mas ela pediu para sair, primeira-ministra
Nova Zelândia, né, que engravidou, enfim, também sofreu preconceitos por conta disso, e o quanto que esse tema tem que estar na nossa pauta. Jogo de cartas, né? Jogo de cartas. O nome do podcast que está só, fazendo propaganda aqui, né? Está só na Deezer, né? Sobre a DPF 132, eu falei no início, Lúcia trouxe, a Nathalie falou, né, do nosso evento que vai acontecer em breve. Eu recebi uma figurinha esses dias no WhatsApp que era assim, chocada, mas não surpresa, né? E eu fiquei chocada com o que você falou da petição em seu nome, mas, de uma certa forma, não fiquei surpresa, infelizmente, né? Porque o que a gente tem visto ainda hoje, em 2023, né, resistência a esse tema é inacreditável, né? E, por fim, acho que, né, a Nathalie já falou sobre isso, é um compromisso que a gente assumiu, mas que, e como a Lúcia falou, a gente, né, citando Angela Davis, né, a gente não precisa, não basta não ser racista, precisa ser antirracista, a gente precisa ter esse olhar. A Isaura me chamou a atenção, né, muito bem chamado, e o quanto que a gente precisava, na hora da gente pensar nos nomes, né, para os eventos, a gente pensar nas pessoas negras, né? E eu confesso que os primeiros nomes que eu sugeri, todos eram de pessoas brancas. E depois, quando ela falou isso, me veio, eu comecei a pensar, e eu comecei a listar várias pessoas que eu poderia ter chamado em primeiro lugar. Então, esse compromisso é um compromisso que a gente precisa se reafirmar diariamente, né, na nossa atividade do dia a dia, mas também na nossa comissão. É um compromisso que a gente assume aqui, né, de estar com isso sempre na nossa pauta. E aí eu queria agradecer, né, para a gente encerrar, a presença de todas e de todos. Amanhã a gente tem nosso último dia do nosso evento. É um evento importante, porque ele fala da saúde da mulher, não é um evento só para mulheres, de novo, né? A saúde da mulher impacta muito, né, na nossa vida profissional, e eu acredito que a gente vai fechar com chave de ouro esse seminário importante que a gente está realizando. Obrigada.